Uma indústria lucrativa com capacidade de geração, emprego e renda nos mais distantes rincões do estado. Estamos falando da indústria do turismo, a que mais cresce mundo afora, e aqui não é diferente. Vamos saber o porquê no programa Em Discussão de hoje. Os nossos convidados são Júnior Aprilante, que é secretário de Estado do Turismo, deputado estadual licenciado pelo PSB, foi vice-prefeito de Várzea Paulista e secretário de Obras no município de Jundiaí. Felipe Mantovani, advogado e diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, o DADETUR. E Vanilson Fickert, turismólogo e coordenador estadual de turismo. Sejam todos muito bem-vindos. Quer mais ânimo do que falar desta indústria do turismo? Secretário, muito bem-vindo. O que falar do papel de São Paulo como polo gerador, né, emissor de turismo e também receptor? A gente lembra a cidade de São Paulo, os negócios, o turismo religioso, o turismo das feiras, né? Sim. O hospitalar, né, os polos que temos aqui de excelência em saúde. Quer dizer, falar de turismo é uma indústria poderosíssima e que tem que ser bem utilizada num momento de crise, com 13 milhões de desempregados no Brasil, o PIB andando de lado, né, 1,59% de crescimento do PIB. Não é a hora e a vez do turismo, secretário? Bem-vindo. Bom, obrigado, agradeço a oportunidade, é um prazer imenso estar novamente aqui na Assembleia Legislativa. Prazer é todo nosso, secretário. Voltando, retornando a casa aqui, estou afastado, em virtude de ter assumido esse compromisso como secretário estadual de turismo, a pedido, a convite do nosso governador Márcio França, né, o novo governador de São Paulo, Márcio França. Parabéns pelo sucesso do seu programa, como obrigado, sempre, obrigado pela oportunidade. Bom, o turismo é uma agenda muito positiva, uma agenda prazerosa. Nós temos aí um estado muito rico em belezas naturais, um litoral extenso, são mais de 600 quilômetros de praias, são quase 300 praias cadastradas, com nome, denominação. Nós temos um interior muito rico também, diversificado, são mais de 800 propriedades rurais cadastradas também. Nós temos aí os projetos do MIT, das estâncias, são quase 210 municípios. No total, 70 estâncias, 140 MITs. Exatamente, 70 estâncias turísticas e 140 MITs, que dá 210 municípios que têm direito a receber recursos do governo do estado através do fundo, o Funtur, que chama, que é ligado à DADETUR, que o Felipe está aqui. Vai explicar depois o Felipe aí. Então o turismo tem um potencial muito grande. São Paulo recebe aí, são mais de 40 milhões de turistas por ano. Nós temos aí 3 milhões de famílias que vivem do turismo. Sim. Nós temos aí uma malha viária muito boa. Das 20 melhores rodovias, 19 estão em São Paulo, no estado de São Paulo. Nós temos aeroportos aí, os 3 maiores, os melhores aeroportos do Brasil estão aqui. Lembrando que tem outros aeroportos também. Então nós temos uma segurança, pensando em segurança, uma segurança acima da média do Brasil, aqui em São Paulo. Então tudo isso atrai. E além disso, nós temos 80% das feiras, dos grandes eventos que acontecem no Brasil, acontecem no estado de São Paulo. Então São Paulo tem aí o turismo religioso, você acabou de falar, no caso, vou dar um exemplo da Aparecida, que recebe 12, 13 milhões de turistas 13 milhões de turistas por ano. O turismo religioso. Turismo de negócio, temos o turismo rural, inclusive uma importante lei que foi aprovada aqui nessa casa esse ano e sancionada pelo governador Márcio França agora em maio, começo de maio. Então nós temos aí uma diversidade muito grande e o turismo fomenta a renda, desenvolvimento social, econômico, oportunidades. Então é isso que nós precisamos. Essa que é a palavra-chave, né? Oportunidades. Gerar emprego, gerar renda para a população trabalhar. Eu acho que é aí que está o grande segredo do turismo, né? Além de ser uma agenda positiva, ela permite oportunidades. E aí a gente tem diversas áreas, vocações, segmentos. Nós temos 51 regiões turísticas no estado de São Paulo, nós temos 44 circuitos turísticos, 19 segmentados. Então nós temos aí uma diversidade muito grande aí para explorar. E o turismo de São Paulo está nessa, né? Puxando aí a locomotiva do Brasil, né? O estado que maior população, maior orçamento.
E nós temos talvez o único estado que tenha políticas públicas para o turismo. Né? Turismo. Então, aliás, sobre essas políticas públicas, eu vou perguntar ao doutor Felipe, muito bem-vindo. Para quem não conhece, explica para a gente o papel da DADETUR, é isso? DADETUR. É. Tudo bom, Jorge? Prazer estar aqui contigo. Obrigado, prazer é nosso. Tudo bem, secretário, Nilson, coordenador de turismo. O DADETUR, ele é um departamento de apoio às instâncias turísticas e também aos municípios de interesse turístico que foram criados de 2015 para cá, né? É o guarda-chuva, digamos assim, de todas as instâncias e MITs, né? Isso. Que não é novo, né? O DADETUR, ele era DAD, antes era FUMEST, se não me engano. Isso. Antigamente era FUMESP e depois, na década mais ou menos de 90, passou a ser o DADETUR, DAD, né? Que é o Departamento de Apoio. Esse departamento, ele passou a ingressar outras pastas do governo do estado. Sim. E em 2011, quando foi criado a Secretaria de Turismo, ele ingressou para o turismo. Uhum. E qual é a função do DADETUR? Ela cuida do repasse entre o governo estadual aos municípios, instância de interesse turístico, através de um convênio. Sim. É isso daí que nós podemos também acrescentar. A novidade aqui em São Paulo são os MITs, né? Eu acho que não tem nada parecido Brasil afora, só aqui em São Paulo a criação de municípios de interesse turístico. Isso. Desde 2015 Sim. foram criados, hoje em dia são 97 MITs, mas depois o secretário vai poder atualizar melhor. Tem um número, salvo engano, né, secretário? Mais 43, né? Que já estão prontos. Ele vai contar essa história aí, né? Isso. Já falamos. Tá. Sobre a questão também dos recursos carimbados para o turismo, explica para a gente como é que funciona também os repasses, é interessante, até para convencer os prefeitos, os gestores municipais, da importância que o turismo tem para alavancar a cidade, para melhorar a condição de vida, inclusive do munícipe, né? Porque uma cidade que bem recebe, né, turistas também cuida bem da sua população. Isso. Eu tenho, nesses 4 meses que estou à frente do Departamento de Apoio Técnico, a IODAD, visitado algumas instâncias e alguns municípios de interesse turístico. Eu tenho verificado que o recurso transmitido repassado do governo do estado para os municípios tem fomentado muito, não só o turismo naquela região, naquela determinada cidade, naquele local. Ela fomenta muitos outros segmentos no tocante à arrecadação municipal, iniciativa de novos empregos na cidade. Sim. Então a gente passou, através dessas visitas, junto com a nossa equipe técnica lá da nossa secretaria, verificar que os repasses têm ajudado muito no desenvolvimento geral dessas tantas instâncias quanto os municípios de interesse turístico. Sim, perfeito. Vanilson, muito bem-vindo. O que falar dessa indústria que cresce, que floresce, não só no Brasil, né, mas mundo afora. Parece que o turismo em 2017 cresceu o dobro da economia mundial. A economia mundial girando em torno de 3,5% e o turismo movimentando 7% de crescimento. Aqui no Brasil é assim também, Vanilson? Nós temos o turismo como uma grande indústria não poluente, geradora de empregos de importância essencial em países europeus que têm boa parte do seu PIB com o turismo. Itália, França, Espanha. Grécia, né? Exatamente. Né? Então, e vários países que realmente tiveram no turismo como uma forma de melhorar a sua economia. E aqui o Brasil, com toda essa nossa diversidade, que nós temos muito acanhados esse trabalho do turismo. O grande problema é que o turismo ele é muito transversal, ele atravessa diversas áreas da economia, por isso que ele ao mesmo tempo ele impulsiona, mas ele também necessita de articulação, né, de vários setores para poder trabalhar. Então não é apenas uma situação da área pública, né, mas principalmente com a iniciativa privada. Sim. Que nós temos. Então no caso de São Paulo, por exemplo, a Secretaria, a grande dificuldade é fazer o próprio paulista conhecer o próprio estado. Né, porque nós somos o maior mercado emissor de turistas. Todos os estados querem mostrar o turista de São Paulo. Exatamente, para o paulista, o paulistano para viajar para outros estados. E às vezes a gente não consegue convencer o paulista e o paulistano que aqui, muito próximo, você consegue fazer visitas de finais de semana, tudo.
E além da própria capital, que já é uma emissor, nós temos o interior de São Paulo, que é o segundo mais importante. Então nós temos cidades de médio porte e grande porte no interior que são maiores que capitais de outros estados. Então são locais emissores que podem ter também contribuir. Exatamente. Né? E isso gerar não só próximo à capital, que às vezes o pessoal foca muito na capital, mas o interior de São Paulo é riquíssimo, tanto para receber como para a emissão de turistas, para gerar negócios, fazer a coisa andar. E nós temos justamente os pequenos municípios que sofrem muito, né, que às vezes têm grandes riquezas de população pequena, né, não tem uma fonte econômica. O turismo pode ser um grande, para alavancar, segurar a pessoa na cidade, evitar a evasão, melhorar a economia. Né? Então a ideia do MIT, eu acho que veio muito ao encontro dessa política pública. Né? Então, e foi uma lei excelente aqui da Assembleia, né, 2001, que faz esse trabalho com os municípios de interesse turístico. Então hoje a gente já percebe algumas coisas interessantes. No mapa do turismo brasileiro, que inicialmente em 2016 nós tínhamos 222 municípios, isso uma questão federal, para o ano passado nós tivemos 432, então dos 645... Explica para a gente esse mapa do turismo que é do federal. É federal, o Ministério do Turismo tem algumas regras para você participar do programa de regionalização, que é trabalhar os municípios não sozinhos, mas como regiões turísticas. Cluster, né, de turismo. Exatamente, foi o que você comentou das 51 regiões. O secretário vai falar disso aí, viu? Das 51 regiões turísticas. E com a nova lei dos MITs e das instâncias, houve uma procura de informação, os prefeitos, os gestores públicos tiveram interesse de fomentar o turismo. Praticamente dobrou, pelo que você Exatamente, 222 para 432 municípios que entraram, fora alguns que ainda estão trabalhando. Hoje nós já temos 140 municípios de interesse turístico, ainda que não todos os 43 já estão faltando. Né, exatamente, segundo a lei. Mas a gente percebeu, por exemplo, que algumas regiões tiveram um trabalho, inclusive em conjunto. Então nós temos, por exemplo, o Vale do Ribeira, que é uma região muito pobre economicamente, mas que turisticamente é excelente, conseguiu, através dessas regiões turísticas. Dessas regiões turísticas e de trabalhar em conjunto, boa parte deles se transformaram em MIT ou estão em processo de. Então, a gente imagina que esse dinheiro que será investido no Vale do Ribeira vai realmente transformar ali uma outra região. É um lugar, temos que dizer aqui, no caso do Vale do Ribeira, que foi escolhido nos anos 80 como área de preservação. Não fosse as cidades, o próprio estado de São Paulo, aquele corredor de passagem ali do Mercosul, né, seria praticamente uma área agrícola como qualquer outra. Temos ali a preservação da Mata Atlântica original, né? Isso, patrimônio natural da humanidade, série de parques, você tem uma... Ali é excepcional. E, ao mesmo tempo, essa proteção ambiental estrangulou economicamente. E o turismo é uma das poucas bases econômicas que consegue preservar a natureza e gerar realmente a economia. Agora, o munícipe vê isso, munícipe? Porque muitas vezes ele está ali querendo indústria, né? Por que não vem uma indústria para cá, já que a gente está exatamente no corredor do Mercosul? Houve melhora viária, né? Agora com a duplicação ali da Serra do Cafezal, todo mundo fala, quanto tempo ainda vai levar para eu observar a riqueza passar por aqui e não fixar aqui, né? Eu acho que o município tem que entender que o turismo é apropriado para aquela região. É uma região vocacionada para receber turistas. Eu vejo muito lá no Vale do Ribeira que até essa organização dos municípios, independente de estarem muito próximos ali, eles trabalharam em conjunto para desenvolver. E já existe uma consciência, por exemplo, as comunidades quilombolas, eles estão já trabalhando, algumas já recebem grupos justamente para mostrar o saber fazer, a culinária típica, eles começam a trabalhar com isso. Então eu vejo que hoje, até por causa do projeto dos municípios de interesse turístico, isso aí você começa a ter uma nova consciência, até dos próprios gestores públicos, que antigamente não achavam isso um problema, muitas vezes, e hoje vem a proteção ambiental como uma oportunidade com relação ao turismo. E não um travamento econômico, exatamente, como durante muitos anos se pensou, isso, né? Exatamente. E essa busca do título de município de interesse turístico por boa parte do Vale do Ribeira, e que boa parte já conseguiu, eles foram rápidos em fazer toda a documentação necessária, tudo, mostra um interesse que realmente, sabendo aproveitar esse dinheiro que virá da parte de infraestrutura, você pode aumentar muito mais com as chegadas turísticas que vão ficar no hotel, na pousada, no restaurante, que vai gerar mais imposto, vai gerar mais verbas para o município. Aí o artesanato ganha,
quem faz compota, o pessoal que produz em pequena quantidade de agricultura familiar, todo mundo acaba ganhando um pouco também. Que bom, né? Sim. Secretário, o que falar das regiões, como bem lembrou o Vanilson aqui, são 4, pelos cadernos do Ministério do Turismo, são 432 municípios, né, aqui em São Paulo. Eles estão separados, parece, por letras, né? A, B, C, tem uma categoria. Categorias, né? Exatamente. E no caso das regiões aqui em São Paulo. Aliás, eu vou até provocar o secretário, como funciona, digamos assim, como é a interlocução, Ministério do Turismo, Secretaria de Turismo e os departamentos ou secretarias municipais de turismo. Como que o senhor tem feito a interlocução federal e municipal? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente somar os esforços, né? Sim. Poder público municipal, poder público estadual e, no caso, a União, o governo federal. Até porque a população, o interessado, ele às vezes nem sabe dividir se o recurso é do Estado, do município. Você não quer saber, o que importa é que o recurso venha. Exatamente. Até porque nós temos ações que envolvem de diferentes competências, né? Sim. Por mais que às vezes o Estado queira fazer, ele tem que obedecer algumas regras que envolvem a União, o governo federal e a mesma coisa o município em relação ao Estado e à União. Mas eu acho que o importante é somar os esforços. E eu queria destacar essa questão, até aproveitando o que o Vanilson falou, esse projeto que começou da criação dos MITs, começou com o Márcio França, o governador Márcio França. Na época o Márcio França era secretário estadual de turismo. Ele foi secretário Foi o primeiro secretário, em 2011, quando o governador ainda era o Geraldo Alckmin. E ele que idealizou, juntamente com alguns deputados aqui, juntamente com a Assembleia Legislativa, tanto é que em 2015, que a gente teve a lei aprovada 1261, que criou os 140 MITs. E isso, o primeiro MIT criado, na verdade, foi em 2017. Eu estava, inclusive, aqui. Aliás, os 97 MITs que existem hoje, eu participei como deputado estadual. Sim, votando e aprovando. E assinando, porque os projetos são coletivos. Exatamente, exatamente. E isso eu acho que deu um up no estado de São Paulo. Acho que isso aí deu uma mobilizada, porque a exigência da lei, né, o que preconiza a lei 1261 de 2015, ela deu uma agitada no município. Sim. Porque todo município, ele quer ser MIT. Por quê? Quer ser MIT, município de interesse turístico? Porque ele tem direito ao fundo. E todo ano ele vai receber um dinheiro. E mais que isso, ele pode se tornar instância. Sim. Já que temos um ranqueamento. Sim. Essa concorrência, ou essa disputa, vamos dizer assim, sadia. Saudável, né? Sadia, entre as instâncias e os MITs. Então, tudo isso movimentou muito o setor, né? As Sim. cidades, principalmente o interior. Porque se você pegar as instâncias, por exemplo, o litoral, quase todos os municípios são instâncias turísticas. São instâncias balneárias. O Valdir pode me ajudar Sim. nisso aí, que tem mais experiência, mais tempo de casa no turismo. E então, acho que isso movimentou muito o interior. Então, cidade aí com 5, 10, 15 mil habitantes, quando você tem o título do MIT, o certificado, né, o título de município de interesse turístico, e acesso a esse dinheiro, às vezes, muitas vezes, é o recurso que ele tem para investimento na cidade dele. Sim. Que vive do turismo. Verba carimbada. E que vive do turismo. Porque às vezes o orçamento municipal, o prefeito, olha, o que ele tem de recursos próprios ali, e o que ele tem de despesa e custeio da máquina pública, sim, ali, sim, da manutenção, da operação, ele não tem recurso para investimento. E esse MIT, então, ele movimentou. E, além de tudo, os municípios tiveram que se organizar. Então, você tem o Conselho Municipal de Turismo, tem que ter vida. Um fundo. Você tem que ter mobilização, as atas, tudo diz na lei. Na 1261 fala tudo isso. Tá. Cria plano diretor de turismo. Plano diretor de turismo. Então, tudo isso aí deu uma organizada no turismo paulista, vamos dizer assim. Sim. Porque os municípios começaram a correr, a se movimentar. Começando com a estrutura interna. Alguns que não tinham secretaria, criaram secretaria, de departamento de diretoria, viraram secretaria. Então, tudo isso ajuda o turismo. Criaram um conselho, ou seja, pessoas que iniciativa absorveram, privada, exatamente, participando com o funções público. Na hora da escolha do que é Exatamente. Turismo, o que não é. Precisa, né, realmente, colocar gente participação especializada da sociedade. E participação da sociedade, né? Eu acho que isso que foi o grande tchan, que deu uma movimentação. Se você pegar os 140 MITs, né? Nós temos 97 aprovados com autorização legislativa.
Mas nós já temos os 43 aprovados pelo governo, pela secretaria. Só basta a e só autorização. falta agora a autorização legislativa que a casa Sim. está estudando agora, nesse momento, né? Sim. Estudando que deve sair nos próximos dias os 43 MITs, fechando os 140. Caso esse projeto não seja aprovado, vai ser uma pena, porque o dinheiro, o recurso, a verba carimbada já está lá para esses MITs. O fundo 2018, né, o Funtur, que é ligado à Dadetur, que é pilotada pelo Felipe aqui, ele já está com a caneta pronta ali para liberar o recurso, né, Verdade, Felipe? sim, verdade. Nós É em temos torno de 550, 600 mil? 594 por município. 594 mil reais 2018. por município. Estamos falando que tem 97, faltam 43, que falta só Dá uns 25 milhões. Isso. 25 milhões. Mais ou menos isso. Está Ou seja, pronto. Pronto para esses 43 municípios Assembleia- que ainda não foram a Assembleia escolhidos aprovando. aí, autorizados, né? E daí, fora isso, nós temos mais tantos outros, acho que em torno de 120 municípios, que estão pleiteando o CEMIT. Sim, mas que aí entraram, mas que não teria que fechou. fazer uma complementar em cima da Isso. 12.601 e talvez ampliar esse E número de nisso, MITs. eu queria até aproveitar a ocasião, Jorge, nós fizemos já um desenho, um projeto, uma minuta, um anteprojeto de lei que eu encaminhei ao governador Márcio França, ampliando o número de MITs Sim. e ampliando o número de instâncias. Sim. É um primeiro desenho, lógico que nós vamos discutir com a Assembleia, com os deputados aqui, discutir com Há possibilidade. Há Porque possibilidade. primeiro que o estado é muito bonito e como disse o Vanilson, os paulistas não conhecem E São nós, Paulo. como- Basta, Verdade. aliás, na posse do secretário Júnior Aprilante, ele falou 45 milhões de paulistas, 44 milhões de turistas. Tem que falar, o estado tem capacidade de receber muito mais turistas, não é, secretário? E outra, né, o turismo de São Paulo é responsável por quase 10% do PIB paulista. Movimenta mais de 50 setores da economia. Como o Felipe falou aqui, ele movimenta toda uma economia regional, né, das cidades, porque é o hotel, é a acomodação, mas é a gastronomia, Sim. é o transporte, é tudo, né? Você movimenta vários setores da economia, né? Então, acho que isso é o grande futuro. Eu queria só aproveitar, só para me concluir a minha fala agora, eu lembro que eu estou com 45 anos, eu sou da região de Jundiaí, você me conhece muito bem, e eu lembro que antigamente, quando eu era pequeno, criança, né, meu pai, minha avó, chegou uma indústria na cidade, na região, que ia empregar uma fábrica, né, uma multinacional, Sim, sim. que ia empregar lá 1.000, 2.000 pessoas. Hoje você já não ouve, já não vê mais isso, porque a indústria está muito robotizada, automatizada, muita tecnologia. O campo, a mesma coisa, o agronegócio, o campo Sim. também, a lavoura, a agricultura, né, muita mão de obra emprega. Hoje você tem muita automação, muito equipamento Mas o turismo ainda E precisa o da mão de turismo obra intensiva. Exatamente. Não há como dispensar, não tem robôs ainda Exatamente. nos receptivos. É gente. É gente. É gente. Só para fechar esse bloco, doutor Felipe, o que representa para essas cidades, principalmente as menores, esse recurso que vem do DAD aí para o fomento ao turismo? 594 mil reais no ano, o que isso significa? Aliás, as instâncias recebem mais, eu acho que a instância que mais recebe é Santos, 36 milhões. Aí alguém fala, para Santos, que já é uma cidade rica, que tem lá, tá na esquina do pré-sal, 36 milhões, e para mim a pobre cidade tem 4 mil habitantes. O que significa? E por que dessa diferença? E digamos aqui também, esse MIT pode se tornar instância lá na frente e também sim. receber um recurso mais vultoso, né? Jorge, até aproveitando o ensejo que o secretário disse dos 43 novos MITs que estão tramitando aqui na Assembleia, eu estive nesse tempo todo agora recebendo inclusive ligações, os próprios prefeitos dos novos MITs estão nos procurando. Ansiosos. Imagina fechar o ano e deixar lá no cofre 25 milhões por falta de Eles uma estão assinatura. muito ansiosos, já até pensando nos projetos. Tem prefeito que já está com projetos adiantados, porque o projeto passa antes por um conselho, capacitação, né? Isso. Nós fizemos há cerca de uns 15, 20 dias atrás, né, secretário, uma capacitação para esses novos MITs, explicando como que funciona toda a tramitação. E pós esse curso de capacitação, que foi realizado na secretaria,
muitos já nos procuraram, Sim. querendo saber como que funciona, adiantando o projeto. Então a gente vê aí a importância desses valores, desses recursos para os municípios. Em relação a esse valor de 594 mil, como o secretário disse, hoje a capacidade de investimento das prefeituras são muito baixas. Sim. E tem muitas que nem recursos para investir no município eles têm, né? Sim. Então, 590 mil reais, às vezes numa cidade... pode fazer toda a diferença. Faz toda a diferença. Sim. Toda a diferença. Agora, esse gestor público, esse prefeito, vice-prefeito, ou mesmo os vereadores que vão votar, eles têm essa capacidade de captar o que é o anseio da população para investir no turismo. Eu digo isso porque sem bons projetos, sim, como fazer o projeto chegar à secretaria e receber o carimbo? Olha, isso aqui é turismo. Eu digo que os prefeitos, na hora de fazer a escolha, muitas vezes são premidos ali junto à administração, sim, a população fala, vocês estão fazendo turismo, a gente precisa de saúde, precisa de educação, posto de saúde aqui na cidade, vocês estão querendo fazer turismo. Eu acho que muitas vezes eles são contestados e são até temerosos de fazer o investimento no turismo. Como mudar essa cultura? Então, Jorge, o que eu tenho deparado lá, várias situações, sim, cada município tem o seu Conselho Municipal de Turismo. Sim. Então, eles fazem vários projetos, abrangendo várias atividades, vários setores, e posteriormente, a hora que eles criam esse projeto e definem, sim, aquela direção, o plano diretor, o plano, eles passam depois esse projeto para o COC, que é o Conselho de Orientação da Secretaria. Esse conselho, ele também tem o ligamento, a ligação junto com o município, de poder orientar se aquilo vai fomentar o turismo, se você não está aplicando muito dinheiro, enfatizando outros setores, por exemplo, saúde, o esporte, sim. Então, eles desviando o original dele. E a função do gestor público, o prefeito, o secretário municipal, o vereador, é expor para os seus munícipes que o turismo, ele desencadeia, para o bom sentido, geração de empregos, a economia municipal. Uma ousadia, mas é preciso ousar, né? Principalmente exatamente nesses tempos de desemprego muito alto. Jorge, desculpe que... Só para fechar o nosso bloco, rapidamente, secretário. Não, em relação ao orçamento. O orçamento do Estado para o turismo, para a Secretaria de Turismo, é em torno de 500 milhões. Sim. O orçamento do Estado é 216 bilhões, dá 0,2. 0,2. O problema não é o turismo, concorda comigo? Sim. A saúde tem mais de 30 bilhões. A educação 30, também. Saúde 22 bilhões. Obrigado. A saúde e a educação são mais de 20 sim, aí. Então o turismo é 0,2. Então, na verdade, tirar dinheiro do 0,2 já é muito difícil, né? Difícil, é muito difícil. Né? Mas vamos falar mais sobre o turismo no próximo bloco do Em Discussão, que volta em instantes. Estamos de volta no programa Em Discussão, hoje falando do fomento ao turismo e a capacidade de arregimentar recursos para geração de emprego e renda. E eu pergunto ao Vanilson sobre essas cidades, pequenas cidades que estão aí no interior de São Paulo, os programas que são que a Secretaria de Turismo tem para atingir, para alcançar essas cidades. Eu estava brincando aqui, antes da gravação do programa, falando do Revelando São Paulo, Revelando o Turismo, que não é da Secretaria de Turismo, né? Mas mesmo assim absorve, isso que é importante falar desses programas que se abraçam. Quando o recurso é pouco, ele tem que ser muito bem gerido, administrado. Vamos falar sobre isso também, e as pequenas cidades, principalmente, Vanilson. Então, no caso do Revelando São Paulo, que é um projeto da Secretaria da Cultura, a cultura tem muito relação com o turismo. Né? Então, o turismo trabalha com produtos da cultura. Então, ali nós teríamos a parte da gastronomia típica paulistana, as manifestações culturais e o artesanato. Sim. Então, eram produtos que São Paulo apresenta e que turisticamente são muito importantes. Então, era natural que o turismo estivesse junto desse espaço, mostrando
os circuitos turísticos, né? Então, que é a junção de vários municípios. Esse trabalho regional é de extrema importância, porque às vezes você tem um município sozinho, o turista vai, ele visita e vai embora, não volta porque já conheceu o que precisa. Se ele trabalha regionalmente, você começa a ter um círculo virtuoso, que eu chamo. Então, o turista ele vai, conhece, sabe que na região tem mais coisas, ele volta e leva outra pessoa. E essa pessoa leva outra pessoa e assim fica. Então, a gente tem vários circuitos, por exemplo, o próprio circuito das frutas, que são municípios pequenos, regionais ali, que começaram a trabalhar em conjunto, começaram a trabalhar um calendário de eventos comum nesse trabalho. Temos a região... Quais são esses municípios que estão no circuito das frutas? Valinhos, Vinhedo, Jundiaí... 10 municípios. Jundiaí... Jundiaí também. Mas então ele foi o primeiro Jarinu. circuito do Estado, né? Desde 2004 que eles têm um trabalho conjunto, por isso que eles são um pouco referência aí. Nós temos o circuito das águas, Lindóia, Águas de Lindóia, Serra Negra, Amparo, também que tem um trabalho já há muito tempo. E temos novos que começaram a surgir com o novo trabalho da Secretaria. Inclusive, alguns surgiram com programas da Secretaria. Sim. Então, nós temos a Rota da Arte, na região... Rota da Arte, que é um circuito que nós temos na região de Ribeirão Preto, que envolve Brodowski, por causa do Portinari, Dumont, por causa do Santos Dumont, Franca, Ribeirão Preto, e ali tem um trabalho em conjunto ligado a São Simão, sempre com algum personagem artístico. Né? Então, eles fizeram um trabalho para o Roda São Paulo, que é um ônibus que a Secretaria faz, que faz durante um período um city tour entre a cidade. Então, leva a própria população para conhecer o entorno. E daí surgiu alguns circuitos. Nós temos, por exemplo, a região hoje do Maravilhas do Rio Grande, que é uma série de municípios pequenos na beira do Rio Grande. Ooroeste, Mira Estrela, Cardoso, junto com Tuporanga e Fernandópolis, criaram um circuito em questão de um ano. Eles conseguiram se organizar, participar de feiras, fazer um trabalho regional, municípios que o principal é a beira do rio ali, sim, e que hoje estão recebendo uma verba e estão trabalhando e fazem um trabalho regional. Outros programas que nós temos, por exemplo, o Turismo do Saber e o Melhor Viagem, que trabalham com idosos e crianças para levar a destinos próximos, usando os ônibus do Roda São Paulo, aproveitar isso para conhecer a própria região, que às vezes as pessoas desconhecem o que está muito próximo, o que você pode fazer no fim de semana para desenvolver isso daí. E um outro projeto, por exemplo, o Sabor São Paulo, que são etapas regionais, que é um concurso gastronômico, em que a gente pega, as pessoas se inscrevem, um prato que tem uma ligação histórica com a região ou um produto regional, para você ter uma coisa realmente ligada, etapas regionais, para depois um grande evento no final aqui em São Paulo, que eles vendem esse produto para o paulistano. E aí a pessoa fica com o desejo de ir ao local para... Hoje a gastronomia é uma questão muito importante, né? As pessoas hoje vão para os lugares para comer. Sim, né? Sim. Não só apenas é um complemento de uma viagem, hoje as pessoas é um principal motivador. Então a ideia é de mostrar um pouco dessa ruralidade. Estamos falando de municípios irmanados no mesmo propósito turístico. Exatamente. Isso também afeta os estados limítrofes. Eu digo isso porque recentemente o Ministério do Turismo e do Meio Ambiente assinaram um acordo de cooperação técnica para implantar as tais trilhas de longo curso no Brasil. É um projeto de fôlego, parece que são 18 mil quilômetros em 20 anos que querem fazer. Eu lembro aqui da Estrada Real, que envolve 3 estados, né? O estado de Minas Gerais, porque ela começa lá em Diamantina, sim, vai para o Rio de Janeiro e Paraty, mas passa por São Paulo, passa pelo fundo do vale, o vale histórico, né? Como costuma chamar o secretário aqui, mas é possível também que outros estados abracem, digamos, uma região turística. Eu ouvi falar também no interior de São Paulo a possibilidade da Angra Doce, né? Que pega estados do Paraná, o estado do Paraná e São Paulo, municípios ali em torno do lago, né? Exatamente. O turista ele não está importado muito com fronteira, ele quer conhecer a região, ter oportunidades. E o estado de São Paulo, nós estamos bem localizados, estamos entre Minas, Paraná, Mato Grosso do Sul e o Rio de Janeiro. Então, nós temos possibilidade de trabalhar com todos eles, né? Então, a Angra Doce trabalha com um espelho d'água da represa ali, que nós temos uma parte preservada, a estrutura São Paulo e Paraná tem como trabalhar isso daí, essa questão da água. A própria Estrada Real, que já trabalha com uma parte histórica, o caminho do ouro antigo que existe, passa no nosso Vale do Paraíba, o fundo do vale, que é uma região excelente, muito linda, bonita, né? Historicamente, com algumas cidades maravilhosas, que não perdem nada as cidades históricas de Minas também.
Temos o Caminho da Fé aqui em São Paulo também. Exatamente. O Caminho da Fé todo, a cada 2 quilômetros já mapeado, sinalizado. Sim, que tem um grupo que trabalha com ele, essa parte de peregrinação, né, é muito interessante hoje, que as pessoas saem, imagina, da região de Ribeirão Preto, atravessa por Águas da Prata, entra no sul de Minas, sai ali no Vale do Paraíba para chegar em Aparecida, passando em Monteiro Lobato, chega até Aparecida ali, e você tem várias dessas rotas para Aparecida e para outros, né, a própria Estrada Real. Só para lembrar, os 12 milhões que visitam anualmente Aparecida do Norte, temos aí o Caminho da Luz também, que sai de Mogi das Cruzes, né? Pega ali Guararema, e caminho também para o Vale do Paraíba ali. O Caminho da Luz tem uma questão muito importante com relação à segurança. A ideia era tirar o romeiro da Dutra, que é um perigo ali passando. Então, a ideia é fazer uma coisa um pouco mais contemplativa por estradas vicinais, de terra. Ele é um pouco mais longo, mas ele é mais bonito. É mais bonito. Mais bonito e mais seguro, né? Exatamente. Ficar andando na beira da pista, né? Isso. E essa contemplação na área natural, da ruralidade, tudo, auxilia para o romeiro que está em busca de uma elevação espiritual, digamos assim. Então, ele tem mais a ver do que os caminhões passando na Dutra com um perigo iminente ali. E de pensar que alguns brasileiros vão lá para Santiago de Compostela, é isso? Exatamente. E deixam aqui o nosso Caminho da Luz ou a Rota da Fé vazia, né? Mesmo Exatamente. Com toda a possibilidade de contemplação que tem essas duas possibilidades. Doutor Felipe, o que falar agora também do papel do DAD e essa questão de fomentar o emprego e a renda nos municípios? Vamos falar também desse diálogo permanente. O senhor estava falando no primeiro bloco sobre os projetos que já estão ali prontos, né? Estão na gaveta. Isso. Só falta a Assembleia dar autorização, o governador sancionar a lei e nós poderíamos ter já 140, temos 97 MITs. O que isso significa para essas cidades que estão ali, na bica, só esperando? Então, Jorge, como eu disse anteriormente, hoje, vamos falar mais ou menos em valores, né? Tá. O recurso que nós temos agora, 2018, que é o chamado DREMO, que é o valor, significa 11% da arrecadação das 70 instâncias. Sim. Dá 433 milhões. 433 milhões em 2018. Isso, 2018. Desses 433 milhões, se eu tiver errado, o secretário me corrija, 4% é destinado para administração, que no caso hoje nós temos lá a CPOS, que presta serviço lá para a secretaria. E empresa pública, né? Isso. E o restante, 80% desse valor, então seria 411 milhões aproximadamente. Tudo canalizado para o turismo, tudo diretamente canalizado, injetado no município. No município. Isso. E esses 411 milhões, 80% é destinado às instâncias. Desses 80%, 50% significa mais ou menos 2 milhões e 400 igualitário para essas 70 instâncias. As 70. A segunda, os outros 50% depende da arrecadação individual de cada município. Quer dizer, dos estados é quem mais investe. Aliás, eu não tenho aqui de cabeça, se os senhores tiverem, o orçamento do turismo, do Ministério do Turismo, mas São Paulo está injetando muito mais dinheiro nos municípios aí do que qualquer outro organismo de fomento, né? Com certeza. Dinheiro do Tesouro, da Fazenda aqui. Isso. Que faz toda a diferença, né, doutor Felipe? Faz toda a diferença. E como você disse também, Jorge, é importante a gente explicar até para a população que nos assiste, que esses recursos, eles são carimbados, destinados, ou seja, se o município não apresentar o projeto ou perder prazo, alguma coisa assim, essa verba ela volta para o Tesouro. Ou seja, ele tem um rito a cumprir, é importante falar. Isso. Como é o desembolso também? Quanto tempo leva do projeto feito, aprovado no conselho, pelos vereadores, ali tem um plano diretor, tudo dentro da cidade, ok. Quando esse projeto vira realidade? Quanto tempo leva em média? Na verdade, o município ele tem o ano todo para apresentar esse projeto. Sim. Geralmente, eles já iniciam logo no início do ano com a tramitação interna lá dentro do município, verificando qual é o melhor projeto, aonde destinar essa verba, passa lá pelo fundo municipal, pelo Conselho Municipal, sim, depois a aprovação da Câmara, vem para a Secretaria, para o COC, que é o Conselho de Orientação e Controle. Sim. Esse COC aprova,
o município já começa, depois dessa aprovação do COC, o município já começa a trabalhar no projeto. Sim. Então, geralmente, entre a equipe técnica do município com a equipe técnica do DADE, servido pelos nossos funcionários e também pela CPUS, o trâmite é rápido ali. O trâmite é rápido para aprovação e depois assinatura do convênio e a destinação do recurso necessário. Sim, muito bem. Secretário, o que falar também de destinos turísticos pelo interior? Estamos falando das estâncias, falamos das estâncias balneárias, né? Nosso litoral, o senhor disse, mais de 600 quilômetros aí de praias. Mas e as cidades no interior? Também têm recebido turistas? Eles têm promovido eventos, né? Que estão muito concentrados aqui em São Paulo, e São Paulo, por si só, o trânsito, a hotelaria, não sei como é que está, mas tem como descentralizar, levar mais turistas para o interior, e não o turismo em um dia só, né? Fazer um cluster, visitar cidades no interior também, é possível? Sim, sim, inclusive com esses programas que o Vanilson falou, que nós temos Roda São Paulo, Turismo do Saber, Melhor Viagem, o Sabor São Paulo, é uma ideia os caminhos e as rotas aí, Caminho de São Paulo, é uma ideia de você levar o paulistano, não só o paulistano, lembrando que nós temos 45 milhões de habitantes e 21 milhões vive na região metropolitana de São Paulo. Muita então, concentração. Então, você tem metade aqui do estado que vive na região metropolitana do estado. Entre São Paulo, São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, Santos. Então, você tem que levar também o paulistano conhecer não só o litoral, mas também o interior, que é muito vasto, né? Diversificado, eclético, tem uma variedade enorme de opções de turismo. Sim. E isso a gente já vem conseguindo. Vou dar alguns exemplos. Nós falamos aí do turismo religioso, nós falamos de Aparecida, que recebe 12, 13 milhões. Nós temos uma festa do Peão de Barretos, que recebe mais de 1 milhão. Nós temos o Circuito das Frutas, que são 10 municípios, que recebem 1.800.000 por ano. Nós temos o Laranjais, lá, Termas de Laranjais, que é a Olímpia, que é o parque aquático lá, que tem as termas, né? Sim. Que recebe em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio de turistas por ano. Então você tem grandes destinos, regiões que atraem muito turista. Que atraem muito turista. É que a pessoa precisa perceber esse movimento do turismo. Parece que Itupeva, aqui perto de Campinas, 5 milhões de pessoas por ano ali naquela região toda, que tem hotel, centro de compras, shoppings, isso. Você tem parques aquáticos, parques temáticos. O Brasil, na verdade, São Paulo só perde em termos de visitação a parques temáticos, são 10 milhões de turistas por ano em São Paulo. Só perde para Orlando e para a China. É o terceiro, né? Então, e na China tem uma população bem maior. Um pouquinho maior. Então nós temos aí muitas opções, né, de destinos aí. Daí cada um escolhe a sua preferência. Nós temos o turismo de aventura, nós temos o turismo náutico, falou de Angra Doce. Nós temos aí o Rio Tietê, que tem ótimas e excelentes praias de água doce, vários municípios, região de Rio Preto, ali tem bastante município. Eu fui inaugurar uma obra, inclusive com verba do DADE, em Santa Fé do Sul, que é na divisa lá com Mato Grosso, né, aquela região do Rio Paraná. Isso, exatamente. Influência ali. Você tem o turismo de pesca. Então você tem turismo náutico, eu falei agora. Então nós temos aí várias opções aí pelo interior afora aí. Provocando também um cidadão de Jundiaí, no caso das ferrovias, né? Alguns tramos ferroviários que estão aí inativos não poderiam se prestar também para o turismo histórico aí, para mostrar as nossas Nós temos hoje ferrovias. sete linhas ferroviárias usadas para o turismo. Sim. Fora as tradicionais, aí que você falou algumas, nós estamos incentivando. Eu tive semana retrasada em Paulínia, falando com a concessionária VLI. Sim. E para falar da implantação do expresso turístico, que vai de Ribeirão Preto até Tambaú, passando por 6 cidades. Então nós estamos discutindo com a concessionária, que na verdade a concessão é da União, né? Sim, sim. A linha de trem, a linha férrea da União,
tem uma concessionária que explora como transporte de cargas, e nós estamos tentando colocar um expresso turístico. Então nós tivemos uma reunião lá agora, recentemente, para implantar também não para, hein, secretário? Está em todas as cidades aí, visitando. 645 municípios. Visitando e vendo, prospectando novos negócios. Mas o que falar agora para o futuro? Jorge, só para fazer um complemento do que o Felipe falou, essa questão do convênio, sim, até eu entendo a aflição do prefeito que falou da emenda. A emenda é uma outra forma de você descentralizar o recurso. Sim. Falo como deputado estadual que fiz diversas emendas. Sim. A questão do convênio, né, dos MITs, das instâncias com a Secretaria de Turismo, através do Funtur, sim, que é operado pela Daditur, ela é mais rápida. Por quê? Porque o dinheiro já está lá. O dinheiro está lá, o valor está lá, destinado àquela cidade. Verba carimbada para o turismo. Sabe o que acontece nesse caso? É o inverso. É o município não dá conta de desenvolver os projetos, licitar a obra, isso, e às vezes o dinheiro fica, até porque foi empenhado, fica como resto a pagar por alguns anos, porque ele não conseguiu utilizar o recurso. Pois é. Contrato assinado, convênio assinado, tudo certinho, bonitinho, só que a obra não andou, por algum problema no município. Bom, então é o inverso nesse caso. Vamos fazer uma rodada de considerações finais. Vanilson, o que faltou dizer nesse programa, já pensando em perspectivas futuras? O São Paulo do futuro em termos de turismo, o que o senhor vislumbra? Eu acredito que com essa injeção de dinheiro nos municípios pequenos e médios, com o município e as instâncias, a gente vai ter um aumento na capacidade de destinos. Então, de trabalho em conjunto, de começar a elaborar essa concorrência boa, né, através do ranqueamento. Sim. Eu acredito que a gente vai crescer muito nesse aspecto turístico, porque nós temos uma excelente infraestrutura de estradas, aeroportos, então a gente tem tudo pronto aqui, né? A nossa dificuldade vai ser trabalhar esse conjunto, né, que a Secretaria tem toda a capacidade para fazer essa articulação entre o público e o privado para desenvolver e transformar São Paulo num destino conhecido nacionalmente, né, e quem sabe internacionalmente também, tanto quanto a Bahia e o Rio de Janeiro. É o que todos queremos, né? Exatamente. Inclusive atrair esse turista não só daqui de São Paulo, da capital indo para o interior, do interior visitando a capital, mas de outros estados também, né? Sem dúvida, temos capacidade para isso. Doutor Felipe, o que faltou dizer? Felipe Mantovani, o que faltou dizer em termos de investimentos aí? Verba carimbada é o homem do cofre, hein? É com ele, né? É com ele. Que manda. 433 milhões, olha, esse é um número mágico aí, hein? Verdade. Falar desse investimento e como a gente pode modificar rapidamente a cara de algumas cidades por conta dessa verba carimbada para o turismo, que é sempre bem-vinda, né, doutor? Sim, com certeza. Jorge, eu acho que o governo precisa, junto ao secretário, ele já fez um apontamento, acho que até para aumentar o número de MITs, né, secretário? Como o próprio secretário disse, que o valor no orçamento do Estado geral, o turismo é 0, alguma coisa. 0,2. Isso, eu acho que nós poderíamos aumentar um pouco mais esse orçamento, até para destinar, porque vocês precisam ter a noção, como eu recebo constantemente vários prefeitos, o que essas verbas, o que esses recursos, eles transmitem e fazem a diferença para a cidade. Como eu disse anteriormente, fomentando o emprego, fomentando o turismo, fomentando a economia. Eu acho que se a gente conseguir aumentar um pouco mais esses recursos e ampliar também para aumentar o maior número de MITs que nós tivermos, forem possíveis, e o número de instâncias, nós vamos contemplar ainda mais cidades. Os paulistas, ainda mais as pessoas, não só do estado de São Paulo, que vêm visitar e usufruir do nosso turismo aqui no estado. Muito bem. Em 2 minutos para encerrar, o que faltou dizer, secretário? O senhor é entusiasta da matéria, já falava aqui enquanto deputado, né, já recebia muita gente aqui, prefeitos e vereadores, quando da aprovação dos MITs, que são leis aprovadas aqui, mas o senhor é um visionário também em termos de capacidade de injeção de ânimo e de riqueza no interior. Você conhece aquela frase muito popular, tá estressado, vai pescar, né? Como que é assim? Então, o turismo é prevenção de saúde, é promoção de saúde. Promoção então. de saúde.
Então, eu acredito com essa visão que tem o nosso novo governador Márcio França, que é um governador que tem uma experiência muito grande, que foi secretário de Turismo, nós temos aí projetos e propostas já para o ano que vem de ampliação do fundo, Sim. do né, do turismo, estadual do turismo, que é ligado à Haddad. A ideia é a gente elevar para 600 milhões por ano esse fundo, já é mais recurso para o turismo, descentralizar esse dinheiro, colocar mais dinheiro nos municípios, nas cidades, até porque o prefeito sabe o que ele precisa na cidade dele, sabe a vocação da sua cidade, juntamente com o Conselho Municipal ali, com a Câmara de Vereadores, com a população, com a sociedade organizada, ele sabe aonde melhor aplicar. Então, acho que tudo isso vai ajudar muito o turismo paulista, né? Então, políticas públicas claras, de promoção e dinheiro mais recurso na ponta, ou seja, nos municípios, nesses 645 municípios. Se a gente conseguir, nós já temos 210 municípios que receberam verba do fundo. Se a gente conseguir ampliar isso para mais uns 100, 200 municípios, nós vamos ter metade dos municípios do estado recebendo recursos direto do governo do estado, do fundo, para as cidades, né, onde as coisas acontecem. É o que todos queremos. Volte mais vezes para falar de turismo, né? Um tema tão candente, que mexe tanto com a gente aqui, né? Tão prazeroso, né? Tão prazeroso. Falar de turismo é ótimo, né, secretário? Eu até brinco, Jorge, que eu fui secretário de obra, de serviço público e de trânsito. Mas o que dá mais prazer é falar de turismo, né? Muito obrigado, secretário. Volte mais vezes, doutor Felipe, Ivanilson, muito obrigado. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Em Discussão. Espero você.